Paz do Senhor Jesus, amém? Fraco, amém? Você está alegre com Jesus nessa manhã? Glória a Deus. Bom é estarmos na casa do Senhor para fazer menção do seu nome e aprender no seu templo. Você que pode, abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 1, verso de número 5. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 1, verso de número 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero ser grata a Deus por esta manhã. Bom é retornar a esta casa, a casa que nós aprendemos a amar em Jesus, e que eu fico alegre em Deus por estar completando 30 anos, para a honra e a glória do nome do Senhor. Privilegiada por poder ser escolhida, pastor, para estar aqui celebrando com vocês, ministrando a palavra do Senhor e compartilhando tudo aquilo que o céu reservou para nós, para este dia de hoje. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Pastor Carlos, obrigada. A sua esposa, a sua casa, pelo carinho, pela confiança de sempre. É muito bom sempre estar aqui com vocês, compartilhando tudo aquilo que o céu tem feito. A igreja está linda, a obra está avançando. É muito bom ver que o reino do Senhor está crescendo. Pastor Alexandre, muito obrigada. Toda a sua casa, a sua família, aos amigos que aqui fizemos, a todos aqueles que têm um grande carinho por nós. À medida que eu cheguei ali naquela porta, já fomos recebidos com carinho, com honra. Isso é muito especial, porque nós sabemos que quem fez isso não foi ninguém, mas foi a mão do Senhor que proporcionou para nós esse carinho tão especial que vocês têm pela nossa vida. Muito obrigada, em nome de Jesus. Eu vim com uma palavra do céu para compartilhar com você. Eu queria pregar outra coisa, juro para vocês. Mas ontem, quando nós estávamos indo para um compromisso em Caxias, pensando nesta manhã, o Senhor tocou no meu coração e eu quero compartilhar com você essa palavra. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 1, verso de número 5, diz assim: Existiu nos tempos de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os seus mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, a oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava do lado de fora, orando da hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, turbou-se e apossou-se dele um grande temor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Verso de número 36, para nós finalizarmos a nossa leitura. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês de gravidez para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. E você se assenta dando glória a Deus. Eu vou pedir o tecladista para me ajudar, por favor, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença para ouvir a sua palavra e receber da sua doce voz aquilo que viemos buscar nessa manhã. Fala conosco uma vez mais e não permita, ó Deus, que nenhuma distração, nenhuma guerra, nada daquilo que se contrapõe à tua palavra, esta mensagem venha vencer. Mas que nós possamos, ó Deus, receber a medida que o Senhor reservou para nós essa manhã. Que esta semente seja uma semente plantada e no tempo certo, Senhor, seja colhida para a honra e a glória do teu nome. Fala conosco, ó Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja ministrar nos nossos corações. Nós estamos aqui na 7ª etapa de 8 para celebrar 30 anos dessa casa e para crer que tudo aquilo
aquilo que está sendo liberado nesse altar, no tempo oportuno acontecerá e não tardará, porque o Senhor é Deus que cumpre promessa e realiza sonhos e vela pela tua palavra. Glorifica o teu nome hoje e sempre, Senhor. É isso que nós te pedimos e no nome de Jesus agradecemos. Amém e graças a Deus. O capítulo 1 do Evangelho escrito por Lucas é separado a nós para nos contar acerca de uma família que Deus decide escolher para iniciar a pregação do arrependimento acerca da vinda de Jesus. Isabel e Zacarias são um casal, são uma família que estão diante do Senhor, exercendo o sacerdócio do Senhor, e são escolhidos para gerar João Batista, este que seria a voz que anunciaria a vinda do Messias. Quando nós vamos ver acerca de João Batista, nós percebemos que ele vive no deserto, ele se alimenta de uma forma diferente, e o anúncio, a mensagem que João Batista traz é: eu vos batizo com água para arrependimento de pecados, mas após mim virá um que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando nós vemos acerca da vida de João Batista, nós conseguimos entender que o seu nascimento, o milagre que Deus opera sobre esta família, não é um milagre qualquer, mas é um milagre que é feito para que algo maior do que ele viesse a acontecer. Esses dias são os dias de Herodes, os dias a qual o povo se voltou às suas próprias vontades, um tempo a qual o povo está voltado ao seu bel prazer, um tempo a qual o povo decidiu adorar a outros deuses, a render a sua adoração. As pessoas se casam e dão em casamento, as pessoas vivem a maneira que elas querem viver. Este período é o período que nós conhecemos como período interbíblico, que durante 400 anos não se ouve a voz de Deus manifesta de nenhuma das formas. Não existe profeta levantado para dizer, assim diz o Senhor. Não existe manifestação em uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. Não existe manifestação do céu descendo fogo para a terra e consumindo o holocausto. Não existe manifestação de Deus chamando os profetas para levar o povo de volta ao arrependimento. Aqui as pessoas estão vivendo como querem, ao seu bel prazer, enquanto Deus não se manifesta de nenhuma maneira ao seu povo. Enquanto não há manifestação do céu para a terra, existe uma turma de sacerdotes que entendeu que não é porque não existe manifestação do céu para a terra que não vai haver manifestação da terra para o céu. Não é porque Deus está em silêncio, a sua boca fechada e o céu fechado, que eu decido também me colocar na posição de silêncio. Enquanto em 400 anos Deus não responde oração, Deus não manda fogo do céu, Deus não faz nada na terra, a turma de sacerdote de Zacarias entendeu. Não é porque Deus está em silêncio que eu também vou permanecer em silêncio. Independente daquilo que saiu da boca de Deus ou não, eu me coloco de prontidão para adorar, porque o céu mais reage àquilo que eu faço na terra do que eu ficar esperando aquilo que o céu vai fazer. Então não adianta você querer ficar esperando respostas para adorar. O céu quer reagir ao teu posicionamento. Não há chave de carro que motive a turma de sacerdotes. Não há empresas abertas que motivem a turma de sacerdotes, enquanto muitos estão dobrando o seu coração a outros deuses, casando e dando-se em casamento, bebendo e fazendo tudo aquilo que é errado diante dos olhos do Senhor. Existe uma turma de sacerdotes que não abre mão daquilo que é primordial. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vim aqui dizer para você: não espere respostas para adorar. Não espere respostas para se comportar como filho.
Não espere respostas para se comportar como cristão. Deus está em silêncio, mas aqui está, Senhor, a minha adoração. Deus está em silêncio, mas aqui está, Senhor, a minha renúncia. Deus está em silêncio, mas aqui está, Senhor, a minha entrega. Deus está em silêncio, mas aqui está, Senhor, a minha devoção. Deus está em silêncio, mas aqui está, Senhor, a minha família. Deus está em silêncio, mas aqui está, Senhor, os meus negócios. Porque eu não sou motivada aquilo que o Senhor fala. Eu sou motivada por quem o Senhor é. E Isaías vai dizer que o nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então pare de ser motivado por um evangelho que Deus precisa estar sempre falando alguma coisa para você decidir se posicionar. Deus está em silêncio, mas a turma de sacerdote de Zacarias decidiu. Existe o costume, e esse costume não vai ser quebrado só porque a minha vontade não foi feita. Aleluia. Esse costume não vai ser quebrado só porque as coisas saíram do meu controle. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Ei, Espírito Santo, que decidiu sair da rota, da rotina com Deus, só porque Deus não respondeu aquela oração que você fez. E Deus está dizendo para você: eu não preciso te responder, não te devo nada. O teu papel é estar aonde eu te chamei para estar. Eles se reúnem, lançam sorte. E o interessante é que enquanto nós chamamos de sorte, Deus chama de propósito. Porque de tantos os sacerdotes escolhidos para estar naquela posição, Deus escolhe alguém que está sofrendo. Alguém que tinha todos os motivos para olhar para Deus e dizer: não vou. Isabel e Zacarias não tinham filhos. Eles eram justos diante do Senhor, irrepreensíveis diante da sua lei, mas não tinham filhos. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Ai, Sara, é chato, já falei para você, isso é coisa de pregador assembleiano. Pegue na mão desse crente que está do seu lado e diga para ele: não é porque você anda com Deus que Deus vai te isentar do dia mau. Justos, irrepreensíveis, mas não tinham filhos. E eu gosto de Zacarias porque, mesmo em meio à situação do caos, ele decide se posicionar em Deus. Presta atenção nisso aqui. Não gerar filhos neste contexto era uma grande vergonha social. Quem olhava para eles tinha certeza de que alguma coisa eles estavam fazendo de errado para estar vivendo o que está vivendo. E acredite, alguns desertos que enfrentamos são olhados para pessoas de fora como a consequência de algo que a gente fez. Olha para cá. Tem gente que acha que a gente vive o que vive. Não, tem alguma coisa de errado na vida dele. Não, certeza que tem alguma coisa de errado na vida dela. Não é possível. Serve a Deus, dizima, oferta, canta no coral, participa e está vivendo a vida que está vivendo. Alguns desertos na vida do crente são para aperfeiçoar o propósito de Deus na vida dele. Enquanto tem alguém olhando para a família de Zacarias e diz: está pecando, está roubando, não, está prosperando assim porque está fazendo coisa de errado. Eu me lembro de Jesus e seus discípulos, quando eles estão caminhando, eles olham para um cego de nascença. Só que a mania do homem é querer julgar sem saber o contexto da história. Os discípulos olham para o cego, olham para Jesus e dizem: Jesus, quem pecou? Esse ou seus pais, para que
este nascesse assim. Só que eu gosto de Jesus, porque enquanto a terra gera expectativa de uma consequência de algo que a gente não fez, Jesus olha com a perspectiva do céu. A resposta de Jesus para os discípulos é: nem esse pecou, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que nele fosse manifestada a glória de Deus. Você tem uma mão para levantar? Eu sinto vontade de profetizar isso aqui sobre a tua vida nessa manhã. Esse deserto não é consequência, é para manifestar a glória de Deus. Esse diagnóstico não é consequência, é para manifestar a Sara, meu filho está nas drogas, é para manifestar a glória de Deus. Sara, estou enfrentando um processo de divórcio, é para manifestar a glória de Deus. Sara, eu estou num deserto ferrenho, é para manifestar a glória de Deus. Então para de reclamar e aprende o que Deus quer te ensinar no meio desse processo. Para as pessoas sempre vai ter alguma coisa de errado na nossa vida, mas o céu te sentou aqui neste dia de hoje para te dizer: eu permiti que você passasse, para que através de você o meu nome fosse glorificado. Eu permiti que doesse, para que através de você o meu nome fosse glorificado. Eu permiti a calúnia, para que através de você o meu nome fosse glorificado. Olha para mim. Reputação é o que falam de mim por aí. Caráter é quem Deus sabe que eu sou quando ninguém está me vendo. Eu vou repetir isso aqui. Reputação é o que falam de mim por aí, mas caráter é quem Deus sabe que eu sou quando ninguém está me vendo. Zacarias não quer saber se estão falando dele ou não. A posição dele é no altar. Zacarias não quer saber se estão criticando ele ou não. A posição dele é no altar. E eu vim pregar para crentes dispostos aqui a silenciar todas as vozes externas e a permanecer. Só quem vai permanecer, joga a mão pro alto e começa a adorar, porque o céu nessa manhã nos reveste de resiliência para permanecer. Até quando você vai se mover pelo que falam de você? Deus está te chamando, te convidando, para que à medida do teu posicionamento as pessoas conheçam o Deus que você serve. Deus vai começar a silenciar a voz do adversário aqui nessa manhã. Deus vai começar a silenciar, vai começar a silenciar. Deixa eles falarem, deixa. Deixa eles deduzirem, deixa. Deixa eles especularem, deixa. Deixa eles contarem o final da história que eles não conhecem, deixa. Deixa eles pensarem que sabe um pouco da tua história, deixa. Diante de Deus tu é justo, diante de Deus tu é irrepreensível, diante de Deus tu é santo, diante de Deus tu é... Ai, Espírito. Ferido no altar, quebrado no altar. Aleluia. Zacarias, tu não tem filho, problema. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Jesus Cidência caiu no nome do homem que tinha todo motivo para desistir, mas decidiu. Eu fico com o que saiu da boca de Deus, porque se ele fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se as coisas saírem como eu planejei, ele é Deus. Se elas saírem do meu controle, ela continua sendo Deus.
Deus tem permitido muitas vezes que as nossas mãos fiquem vazias para testar o nível da fidelidade do nosso coração. Você acha que a fidelidade de Deus se prova quando Ele te dá o que Ele falou? Não! A fidelidade de Deus se prova quando Ele não te dá aquilo que Ele falou. Joga a sorte. Quem é? Zacarias. E aposto que tinha gente que dizia assim: mas ele não merece estar aqui. Ai, Espírito, ele não merece. Ele não merece. Mas a sociologia trabalha com meritocracia. Tem que fazer por merecer. A graça não. A graça não. A graça é favor imerecido. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não merecíamos, mas a graça nos reciclou. O Espírito Santo uma vez me deu uma frase, eu guardei: o homem se acha inteligente porque recicla plástico e papel. A cruz está reciclando o homem. Há mais de 2000 anos atrás, Ele nos arrancou do lamaçal do pecado e nos deu uma nova vida. Que a terra olha e diz: não é possível, gente. Aleluia. Tá com dor, Zacarias? Estou. Mas a roupa de sacerdote está no lugar. Está sendo caluniado, Zacarias? Estou. Mas o cinturão de sacerdote está no lugar. Está sendo caluniado, Zacarias? Estou. Mas a corda tem que estar amarrada. Porque aquilo que Deus faz não me motiva, mas sim aquilo que Ele é. Zacarias entra no templo. A hora do incenso do Senhor. E a hora do incenso era importantíssima para quê? Uma vez que eles estivessem prestando um culto a Deus, o incenso era balançado. Por causa do poder que a presença de Deus tinha. E a graça ainda não tinha sido manifesta através do sacrifício de Cristo na cruz. Se eles tivessem tido o contato pleno com a presença, eles seriam fulminados. Então, uma vez que estivessem prestando um culto a Deus, eles balançavam o incenso e aquela fumaça os cobria por inteiro. E à medida que a fumaça os cobria por inteiro, Deus poderia se manifestar no altar do incenso. Este ritual, este símbolo, simboliza uma adoração. Enquanto Zacarias está ferido, magoado e caluniado, o seu coração entende: o meu momento não pode corromper a minha adoração. E eu imagino o pastor Carlos Zacarias lembrando de todas as noites choradas pelo filho que não gerou, mas o incenso no altar, balançando e dizendo: o meu lugar é com Deus, a minha vida é de Deus, a minha casa é de Deus, meu futuro é de Deus. E sabe o que eu mais gosto? É que em Lucas 5, Pedro sofre a noite de frustração. Ao raiar do dia, Jesus pega o barco de Pedro, faz um altar e um culto. Só, pastor Alexandre, que na vez de Pedro, Jesus esperou o culto terminar. Ele prega primeiro e multiplica depois. Na vez de Zacarias, não. Deus não esperou nem o culto terminar. Enquanto Pedro teve que esperar a bênção apostólica, o texto que nós lemos diz que enquanto Zacarias exercia o seu ofício diante do Senhor, o anjo desceu com a resposta. Ai, alguém pegou isso aqui, vou profetizar. É no meio desse culto que a glória de Deus vai se manifestar para trazer a resposta. É no meio desse culto que a glória de Deus vai se
se manifestar para trazer. Se prepara, se prepara. Ei, se prepara, se prepara. Se prepara, porque Deus vai enviar um anjo para trazer a rela. O culto nem terminou e a resposta veio. Pegue na mão dessa pessoa que está do teu lado. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado e diga para ela: é neste culto, é neste culto que a resposta chega. É nesse culto que o milagre acontece. Mas tem que abrir a boca para adorar, 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 para adorar. Adora, adora, adora. Zacarias não estava murmurando, ele estava adorando, adorando, adorando. Você não queria resposta, Zacarias? Toma. Você não queria resposta? Toma. Eu fiquei em silêncio até aqui para um povo pagão, mas para um servo comprometido eu mando anjo. Para um servo posicionado eu mando anjo. Estão aprontando, eu fico em silêncio, mas para você eu mando anjo. Estão aprontando, pecando, mas para você eu mando anjo. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Você chorou, você pediu. Tanto insistiu, precisando da Tem consolo do meu amigo Espírito Santo descendo aqui. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra e da morte, pensando até que é o fim. Eu vim te dar uma notícia, mas Jesus que muda a história já declarou sua vitória, só pra te fazer. Erga as mãos aos céus e declare: o crente quando chora o Senhor tem resposta. A oração do crente estremece o monte. Debria calaçaio, derebaia, sorebaia. Oh Jesus, tem um grande valor a lágrima do... Ele foi com Daniel lá na cova dos... Oh meu Deus, nada lhe por o filho ela clamava e o Senhor atendeu a Josué quando orou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus faz presente, vivendo no meio das trevas, é o meu
aí que eu tenho que terminar a mensagem. É o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. Eu rodava, pastor Carlos, com meu pai na 75. Quem conhece a 75? E a rota era Avenida dos Itararé, Penha, Del Castilho, Penha. 16 de julho eu tô embarcando para Londres. É o mesmo e não mudou. Pega o mototáxi, sobe a Chatuba. E agora, Sara? Portugal. É o mesmo e não mudou. Meu Deus! Eu tô falando de um Deus que faz o extraordinário e o sobrenatural a partir de um posicionamento. Tua oração foi ouvida. Só que balançar o incenso significa adoração. O anjo está falando de quê? Deus não esquece, irmão. Orações antigas ainda funcionam. Aqui, Zacarias no altar, Isabel em casa, Zacarias no e Isabel. E você quer ficar em casa por quê? Se a visitação do anjo acontece no altar, e enquanto você está aqui por causa da tua vida, Deus alcança alguém que está lá. Tua mulher dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Me ajude a pregar, diga para ele o que Deus vai te dar. Tem nome. É vassalho. Quando eu era menorzinha, minha mãe sonhou que um filho dela ia viajar muito de avião. E a gente pensava que ia ser o Samuel, porque a gente lutava jiu-jitsu e Samuel estava ganhando tudo. Um belo dia recebo uma ligação: vem aqui fazer uma entrevista para jovem aprendiz no aeroporto do Galeão. Fui eu, sem saber de nada. Uma semana depois, você não passou, mas um outro setor ficou interessado no teu perfil. Diga comigo, quando Deus quer abrir uma porta, não interessa se eu não tenho perfil, Ele abre. Aleluia. Setor interno, fiz, passei. E as palavras, Sara, contrária. Você não vai ser efetivado, o setor é muito pequeno. Quem falou foi mandado embora e o gestor foi mandado embora. Entrou outro, olhou pra mim, gostei de você, manda contratar. O nome do que Deus me deu não era Jovem Aprendiz, era Latam Linhas Aéreas, a maior companhia da América Latina. Deixa eu profetizar isso aqui. Deus vai iluminar o teu pensamento e vai te dar uma ideia. E essa ideia tem nome. E isso que Deus vai te dar vai transformar o teu destino. Você vai colocar o nome de João. Terás prazer e alegria. Sabe o que Lucas está dizendo para nós? Aquilo que Deus vai me dar, além de ter nome, vai encerrar com todo o ciclo de dor e frustração que eu vivia até aqui. E eu vim com isso ardendo no meu coração. E eu quero que você levante a mão, porque isso aqui é uma profecia da parte de Deus. Se prepara, porque depois dessa conferência, Deus vai inaugurar sobre você uma nova estação. E tudo que você viveu até aqui não se comparará a nada daquilo que Deus vai trazer. Chega de viver a mesma coisa até aqui. Eu sei, Zacarias, que você aguentou e pode estar sofrendo, mas chega. Porque esse não é o plano original de Deus para você. O que Jesus declarou foi: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Chega! Chega de ouvir profecia.
Que isso, Sara? Você vai começar a vivê-las. Chega dessa coisa de entrar em culto, sair de culto, assim te diz o Senhor, e nada acontecer. Deus está inaugurando sobre as nossas vidas nessa manhã um tempo de realização. Aleluia. Profetiza para essa pessoa que está do teu lado. Diga para ela: não esquece de mim não. Aleluia. Hoje o pastor Alexandre já vai me levar para almoçar, porque ele não esqueceu de mim. Aleluia. Eu falei, pastor Carlos, a última vez que eu vim aqui, eu disse que era para preparar o CNPJ, porque Deus estava largando as tendas. Eu estava lá em cima. E Alexandre, agora a gente está morando na Ilha do Governador. Eu disse: então me convida para participar daquilo que Deus está fazendo. E não precisa ficar com medo não. Vamos combinar assim? Deixa eles falarem que é soberba. Deixa. Mente de fariseu não alcança o nível da promessa. Jesus querendo salvar, libertar e curar, e fariseu brigando por cadeira no cenáculo. Fica, meu amigo, pode ficar. Zacarias se amedrontou. Fica com medo não. Usufrui mesmo. Fica não, com medo não. Ai, Sara, porque se eu comprar isso, aquilo, fazer isso, aquilo, me posicionar assim, as pessoas vão vai me avisando, tá? Me avisa. Fica com medo não. Porque a resposta que o anjo veio trazer não foi só para você alegrar seu coração, foi para você assumir a identidade da nova estação que Deus depositou sobre a sua vida. Será João, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão dele. Não é só para você não, alecrim. Todo mundo é ruim, menos você. Você é maravilhosa. Não. E muitos se alegrarão dele. Sabe o que eu falei para minha mãe, pastor Alexandre? Eu não virei comissária porque eu quis não, irmão. Nunca quis isso. Sara, você é meu, nunca quis isso para minha vida. Mas como eu sustentava a minha casa com um salário mínimo, eu conheci o Jefferson, a gente noivou, eu falei: Senhor, como que eu vou casar e deixar minha mãe nessas condições, se quem bota o que comer e o que beber em casa sou eu? E todas as vezes que você se posicionar em confiar em Deus, Deus tem escape e livramento para a tua vida. Eu não tinha dinheiro para fazer um curso não, quem pagou o curso foi Ele. Eu não tinha dinheiro para tirar o certificado médico aeronáutico não, quem me deu foi Ele. Eu não tinha nem dinheiro para almoçar, para ir para o curso de barriga cheia, e quem me dava era Ele. Eu falei: Deus, abre a porta, porque eu não posso casar e deixar minha mãe assim. E eu falei para minha mãe: mãe, quando eu entrar, a senhora nunca mais vai faxinar a casa de ninguém. Ai, Sara, ser faxineira é um problema não, irmão. Por muito tempo as roupas para eu ir pregar saía da faxina da minha mãe. Mas eu entendia que ela era serva de Deus, e por tudo que ela já passou e fez por nós, ela merecia mais. Quando Deus abria as portas, eu não sumi, não fingi que não conhecia. Quando Deus bateu o veredito em meu favor, eu disse: mãe, pede as contas e não pede nada, porque a partir de hoje quem te banca não sou eu, quem te banca é Deus. O que a senhora quiser pode me pedir, eu vou te dar um salário por mês. Sara, tá rica? Não. Mas Deus me fez gerar algo que mudou a minha fase. Mudou o meu destino. Então não esquece não de quem te ajudou, de quem esteve com você no dia da adversidade. Porque Deus podia ser egoísta e dizer: Zacarias, você vai gerar João, e joga bastante na cara mesmo de quem falou que tu estava em pecado. Não, o nome dele será João, terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão dele. Porque o que Deus gera em nós, através de nós e a partir de nós, precisa alcançar outras pessoas. Zacarias duvida, fica mudo, não consegue falar, mas ele viu. Diga comigo: não consegue falar, mas ele viu. Ele viu.
teve que ver uma mulher velha gerar filhos. Ele teve que ver uma senhorinha com barrigão. Ele viu. E você pode ficar tranquilo que verão. Fica aí de pé comigo, fica. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Vem cá, Alexandra, cadê? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Alexandra, vem cá. Vem, gata. Vem, Vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não é. Ó pra mim, ó pra mim. Isabel está gerando João Batista. Avançada em idade. Totalmente improvável. Pouco tempo depois, o mesmo anjo que visita Zacarias visita Maria. Uma jovem de aproximadamente 16 anos. Noiva. Olha pra ela e diz: salve, agraciada. E talvez ela lhe dizer: mas Senhor, eu cheio das minhas manias. Não. Agraciada. Porque você nunca vai se ver na perspectiva que o céu te enxerga. Saio. Você conceberá do Espírito Santo e dará à luz um filho. E ele será chamado Emanuel. De repente, Maria olha para o anjo e diz: mas como se dará isso, visto que eu ainda estou noiva e não conheço homem nenhum? E as dúvidas delas são válidas. Afinal, a gente nunca entende como que Deus fala umas coisas e à medida que Ele vai fazer. Acredite, todas as vezes que o profeta falava para mim: arruma tuas malas, eu dizia: Deus, eu tô esperando o bazar do viaduto Negrão de Lima para ir lá catar uns negócios para eu pregar. Como é que eu vou arrumar mala? Porque a nossa realidade nunca combina com o que saiu da boca de Deus. Aí, diga comigo, aí tem a evidência. Que é quando Zacarias não precisa falar nada. Que é quando ninguém precisa falar nada. Ó, 1, 2, 3, 4. Até dá pra esconder. Mas 6 meses, tu não precisa explicar. De costa de 6 meses não dá pra ver. Aí Maria tá assim: como vai ser isso, Senhor? Eu não tenho recurso, Senhor. Eu não sou casada, Senhor. Aí o anjo no verso 36 do capítulo 1: este é o 6º mês de gravidez para aquela que era chamada estéril. E o anjo é inteligentíssimo. Por quê, Sara? Porque ele conjuga o verbo no passado. Ela era chamada. Toda a nomenclatura que a dor te deu será interrompida por causa daquilo que você vai gerar. Recebe isso em nome de Jesus, Alexandra. Ebriaçaio, quelebaraçaio. Deus vai fazer você gerar algo extraordinário para perpetuar e honrar a semente que os seus pais plantaram na sua vida. Abraça ela aqui, abraça ela aqui. Você não vai precisar explicar, não. Por quê? Vai estar evidente. Aí você olha pra mim e diz assim: mas Sara, calúnia, difamação, perseguição, desistência, isso tudo foi para Deus te transformar na evidência do milagre. Para que alguém que está passando pelo mesmo processo que o seu
Não precisa de explicação. Quando olhar você vivendo a fase que Deus te chamou para viver, vai dizer, foi milagre. Porque ambos eram velhos e Isabel era estéril. Mas Deus não precisa de meios que façam sentido para trazer finais de glória. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas a palavra de Deus para a tua vida eu vou te tornar a evidência do milagre. E os mesmos olhos que viram a vergonha, os mesmos olhos que viram a dor, os mesmos olhos que viam a desistência, verão o que Deus está fazendo na tua vida. Eu vou finalizar, eu quero fazer o apelo, eu quero saber se você quer aceitar Jesus. Mas eu preciso te contar isso aqui. Em um ano teve uma reação jovem lá na sede, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. E eu fui muito animada, carnaval, queria buscar a presença do Senhor. E eu estou subindo a minha rua, e os meus vizinhos tudo no meu larguinho, com o olho arregalado, assustado, me olhando. E eu, gente, o que está acontecendo? Eles falaram assim para mim, se eu fosse você, ia para casa agora, porque faz mais ou menos 1 hora que dá uma gritaria, barulho de quebra-quebra, subiu eu e meu irmão mais novo. Irmão, pensa no caos. Meu pai alcoolizado, drogado, quebrando tudo, uma força maligna terrível. E hoje, quando eu vou visitar minha mãe, eu não preciso dizer nada. Quando eu paro no mesmo larguinho da humilhação, as mesmas pessoas que disseram, vai lá acabar com a briga, tirar sua mãe da mão do seu pai que está apanhando, foi as mesmas bocas que dizem, e aí, Sara, tá podendo, hein? Vai pra Europa, né? Tá com a casa bonita, né? E você acha que eu abro a boca para explicar? É o 6º mês. Eu não preciso abrir a boca para falar nada. Eu não preciso abrir a boca para explicar nada. Porque o que o céu depositou em mim já é a evidência que eu sirvo um Deus que do nada faz tudo. Eu conheço ela, eu te conheço, né, varoa? Ela sabe como era a minha história, gente. Eu não estou mentindo, não. Isso aqui não é história da Caroxé, não, é verdade. Mas tudo isso só aconteceu porque eu reconheci. A minha dor não vai me roubar do meu propósito. Apanhando ou não, eu vou voltar. Com as costas raladas de cima e embaixo, porque tentei separar uma briga, eu ia pro culto de libertação adorar. Com arroz e água dentro da geladeira. Mas Deus vai me ter por inteiro. Porque para Deus, nada, a gente banaliza esse versículo, nada é impossível. Nada é impossível, nada é impossível. E talvez você entrou aqui nesta manhã precisando reconhecer que não consegue sozinho. E já que você reconheceu que não consegue sozinho, o chamado de Deus para a tua vida é, vem, entrega a tua vida para mim. Vem para o meu altar. Porque o meu altar ainda sana feridas. O meu altar ainda fecha lacunas existenciais. O meu altar ainda perdoa pecados e desfaz toda nomenclatura de dor e sofrimento que você recebeu até aqui. Eu gosto quando ele diz, esse era o 6º mês para aquela que era chamada. As mesmas vozes que chamaram ela de estéril foram as mesmas vozes que diziam ela, o Senhor Deus fez, e Ele ainda quer fazer nesses dias de hoje. Então eu quero conhecer você aqui nesta manhã, que precisa reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Faz um sinal assim com a sua mão, porque eu quero te conhecer. Sara, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Faz um sinal assim com a sua mão, porque eu quero conhecer você. Sara, eu estou distante dos caminhos do Senhor. Você já viu que não funciona. Você era mais inteligente antes. Se você precisa refazer a sua aliança com Jesus aqui, faça um sinal assim com a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você.
Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Cadê você nessa manhã? O céu te chama para mudar a sua vida, transformar o seu destino. Mas isso só vem através de uma escolha. Zacarias poderia ter escolhido ficar em casa reclamando, mas ele decidiu ir para o altar adorar. E porque ele decidiu ir para o altar adorar, o céu decidiu ressignificar a sua história. O céu nos chama para estar com o incenso na mão e os joelhos no chão. O incenso na mão e os joelhos no chão, porque só assim viveremos a totalidade de tudo aquilo que o céu tem para as nossas vidas. O convite ainda está aberto, mas eu quero orar. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Enquanto nós estamos orando, se você quiser se direcionar aqui para o altar, para enfim confessar a Jesus como Salvador, ou refazer a sua aliança com Ele, a hora é esta, a oportunidade é agora. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Deus, para declarar que não seremos paralisados pela nossa dor, muito menos motivado pelos resultados, mas seremos posicionados pelo Teu caráter, porque independente daquilo que vemos, o Senhor continua sendo Deus e merece toda a devoção, independente do cenário. Pai, assim como o Senhor fez com Zacarias e Isabel, posiciona homens e mulheres aqui com o incenso na mão e joelho no chão, com o incenso na mão e joelho no chão, com o incenso na mão e joelho no chão, para recebermos o melhor que há em Ti. Inaugura, Deus, nas nossas vidas uma nova estação. Inaugura, Deus, uma estação que dará fim a ciclos de dores e frustração e nos torna a evidência dos Teus milagres nessa terra. Que aonde nós passemos, seja em nossa vizinhança, Senhor, seja no nosso trabalho, ó Pai, no nosso bairro, que não precisemos abrir as nossas bocas, mas que todos aqueles que nos olham entendam. Já chegamos no nível da maturação, em que não precisamos explicar. Aquilo que o Senhor fez explicará a temporada de milagres. Glorifica o Teu nome, Senhor, e ensina-nos a estar em Ti, com o incenso na mão e os joelhos no chão. Ó Pai, que nós testemunhemos o fruto dessa palavra, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Levanta uma das suas mãos fechadas assim e repita comigo: incenso na mão e joelhos no chão. Traz a evidência do meu milagre. De novo, incenso na mão e joelho no chão. Traz a evidência, o meu milagre. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas. Vamos, levante as duas mãos e declare: meu Deus não falha. Vamos. Meu Deus não falha, não. Eu não vou
duvidar. Você viverá tudo o que Deus preparou para você. Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Declara, eu vou viver. Eu vou viver A totalidade da promessa, o Deus de obras completas, vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Abraça esse irmão que está do teu lado. Diga para ele: você é evidência dos milagres de Deus. Oh, abraça esse crente que está do teu lado e fala para ele: Deus vai recompensar tua permanência. Não larga o incenso agora não. Não retrocede agora não. Não desiste agora não. Não para agora não. Porque o anjo está descendo com a resposta. Meu Deus, não falha não. Eu não vou duvidar. Sara tá feliz, tô, mas eu sei que isso não é o fim. Meu Deus não falha. Você não vai morrer aí não, minha filha. Eu não vou duvidar. Espírito, eu sei que por completo vai morrer aí não. Ai. Meu Deus, não. falha não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu quero ouvir só a igreja, vamos. Eu vou ouvir. Eu vou viver a totalidade da promessa do Deus obras completas, vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra, não erra, não erra, não erra, vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha não, eu não